Hoje falaremos sobre propriedade imóvel, formas de aquisição, que, na verdade, dentro do assunto propriedade imóvel, só tem as formas de aquisição. Então, há uma separação dentro da propriedade em propriedade imóvel e imóvel. Os princípios que foram estudados na propriedade imóvel valem também para a propriedade móvel, mas as formas de aquisição são tratadas de forma distinta pelo Código Civil. Então nós vamos entrar agora nesta parte, falando especificamente sobre as formas de aquisição da propriedade imóvel. Eu fiz um esquema muito parecido com o esquema anterior da propriedade imóvel, para mostrar que, na verdade, muitas coisas se repetem. E aqui não é diferente. Nós temos, além das formas previstas no Código Civil, que eu já vou apresentar para vocês aqui, nós temos ainda a mesma regra, né? O casamento, né, pode provocar a aquisição de propriedade móvel dentro do regime da comunhão universal, como foi explicado lá também na propriedade imóvel. E também as sucessões transmitem também a aquisição da propriedade móvel. Então, nesse aspecto aqui é igual. Está aqui os dispositivos legais, né? Está aqui o regime de bem que provoca essa aquisição, né? Só relembrando, né? Que é a aquisição por dizer sim, né? Pelo simples casamento, né? O simples fato de casar já provoca a aquisição da propriedade. Então, isso só acontece no regime de comunhão universal. E no caso das sucessões, a transmissão da herança inclui os móveis, né? Além dos imóveis, os móveis. Pois bem, então tirando esses dois que vale a regra para móveis e imóveis, nós vamos aqui agora entender as aquisições previstas como formas específicas de aquisição da propriedade móvel no Código Civil. Antes, no entanto, para não esquecer, eu já tinha colocado para vocês que a acessão também. A acessão, os princípios da acessão, de que o acessório segue o principal, de tudo aquilo que se une ou adere à coisa, pertence ao dono da coisa. Eu gosto muito de pegar o exemplo de um automóvel, né? Então, principalmente aqueles automóveis que a gente diz numa expressão, nem sei se ainda é uma expressão da moda, os automóveis tunados, né? Que tem muito equipamento de som, equipamento de suspensão a ar, suspensão hidráulica, né? Então nós temos uma série de acessórios e a pergunta fica, a quem pertence os acessórios? Porque às vezes um automóvel, até um modelo mais antigo, tem tanto acessório como aparelhagem de som e de suspensão que é capaz de valer mais os acessórios do que o próprio carro, né? Então é nesse sentido que eu faço o destaque. O princípio da acessão, de que o acessório segue o principal, se aplica também aos bens móveis, tá? E não é citado no Código Civil aqui. Eu fiz esse adendo aqui só para destacar para vocês. Muito bem. Nós temos no Código Civil, como casos de aquisição da propriedade imóvel, 6 seções. Certo? Eu tive que até, não coube aqui no slide, eu tive que fazer uma curvinha aqui para aproveitamento do espaço. Começa, e vai ser assim que a gente vai estudar, começa pela seção 1, falando da uso capião, depois vem a seção 2, da ocupação, que tem um artigo só, né? Depois nós temos a seção 3, que é o achado de tesouro, temos a seção 4, que é a tradição, e aqui eu quero fazer uma pausa para destacar. São 6 hipóteses, tá bem? Mas disparado a mais comum de todas, a mais importante juridicamente, a mais popular, a que representa talvez mais de 90% da aquisição de bens móveis no nosso país, na nossa legislação, na nossa cultura, está aqui, na tradição. Então, eu quero destacar que esse é o mais importante. Não é muito complexo, né? Não é muito difícil, mas é disparado o mais importante. Tá bem? Em segundo lugar, em termos de importância e de relevância como modo de aquisição, a ocupação se destaca também.
né? A ocupação é bastante interessante. Então, tradição e ocupação recebem destaque. Todos os outros, certo? De forma maior ou menor, têm pouquíssima relevância, né? Representam, assim, um percentual muito baixo. Mas a gente tem que saber, né? É teoria, né? Cai em concurso, né? Então a gente tem que dar uma estudadinha, vamos estudar. Mas com uma atenção nesses dois aqui, ocupação e tradição. Temos também na seção 5 a especificação e na seção 6 a confusão, comistão e adjunção, com um destaque aqui para essa palavra do meio, comistão, que por um erro do digitador do Congresso Nacional, saiu escrito no Código Civil como comissão, né, com dois, né, ele substituiu o T por um S, e a palavra ficou comissão. É um erro, parece aqueles erros de verificação ortográfica, né, aqueles erros que a gente comete também no digitar ali, que às vezes para não digitar toda a palavra, a gente vai naquela que já está completa, né? E aí se tu largar comistão no teu celular, não vai aparecer comistão, vai aparecer outra ali, né? Há uma correção automática do texto pelo corretor ortográfico. Tá com cara de que aconteceu isso aqui, nesse caso aqui, tá bem? Mas também não interessa. O que interessa é fazer o destaque. Tá errado, a redação do Código Civil tá errada, foi um deslize que não foi consertado ainda. Muito bem. Apresentado esse quadro geral, vamos então para o primeiro dos modos de aquisição da propriedade móvel, que é o uso capião, né? E eu sempre digo assim que o uso capião, que foi tão complexo, né, quanto a imóveis, quanto aos móveis aqui, dura menos de 2 minutos, 3 minutos, é muito rápido. É tão rápido que uma vez até, eu conto sempre essa história, né? Um aluno foi fazer uma aluna, na verdade, foi fazer um TCC sobre uso capião móvel e uso capião de bens móveis, né? E aí, na apresentação da TCC, e eu estava na banca, ela disse que ela resolveu fazer um TCC sobre essa parte da matéria porque não era dada na faculdade. Então, eu, professor da matéria, sentado na frente dela, e ela disse que não recebeu na faculdade a matéria. Realmente, é muito rápido, a gente praticamente não fala. Olha só, são 3 artiguinhos só, né? Cabe num quadrinho aqui, e eu vou fazer um comentário muito breve. Mas por quê? Deixa eu explicar então. Por que essa sensação de que não foi dado na faculdade? É porque, na verdade, todos os princípios que nós estudamos no uso capião de bens imóveis valem para os móveis. Então, a ênfase que se dá quando a gente estuda os móveis é só no que diz respeito às características próprias do uso capião. Agora, aquele conceito de animus domini, posse mansi pacífica, justo título, todas aquelas polêmicas, vale a mesma coisa. Então, tudo que tu aprendeu lá, tu aprende para cá. Como nós estamos dentro da mesma matéria, vai ser avaliado na mesma prova, né, vocês vão levar uma vantagem nesse sentido, né? Por quê? Porque já vão ter que estudar para lá, para o imóvel, o vale para o móvel. Quais são as diferenças, então? Então aqui eu fiz o seguinte, vamos fazer a leitura dos artigos, depois eu explico a classificação. O artigo 1260 diz assim: aquele que possuir coisa móvel, como sua, animus domini, contínua e incontestadamente, posse ininterrupta, mansa e pacífica, durante 3 anos. O prazo aqui é um prazo inédito, não existe nenhum outro tipo de uso capião, né? Um prazo de 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Está aqui. Por que agora eu vou comentar? Por exigir justo título e boa-fé, ele é, assim como lá nos imóveis, chamado de uso capião ordinária. Eu sempre recomendo, né, para quando a gente faz prova com consulta ao código, né, e vocês também vão consultar o código eventualmente para fazer a minha prova, que se coloque ali, vai ali no 1260, né, e bota uma colinha do bem, como eu digo, né, não é uma cola, né, bota ali ORD, aqui, né, do ladinho do 1260, para sinalizar para vocês que essa aqui é uso capião ordinária. Tá bem? Por que ela é ordinária, professor? Porque exige justo título e boa-fé. No resto, olha a semelhança com aquilo que a gente já estudou, né? Quer dizer, exige a posse,
como se fosse sua, ou seja, com animus domini, de forma contínua, posse ininterrupta, incontestada, mansa e pacífica. Tá? Depois de 3 anos de posse, tu vai lá e faz a uso capião ordinária do bem. Mas esse aqui não é muito comum. Esse uso capião aqui não é muito comum, tá certo? Eu vou dar exemplo daqui a pouquinho, mas não é muito comum. E tem a extraordinária, que é o artigo 1261, que diz assim: se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independentemente de título ou boa-fé. Então, esse requisito que era exigido no 1260 não se exige no 1261. Bom, como não tem essa necessidade desse requisito, o prazo aumenta, passa de 3 para 5. 5 anos é o prazo da uso capião, então, extraordinária sobre bens móveis. Então, mas é a sequência de um artigo para o outro aqui. Esse aqui sim, por uma razão muito simples, né? A inexistência de uma formalidade, de um título, né? E a inexistência da boa-fé o torna o possuidor proprietário. Não pedindo boa-fé e não pedindo justo título, também só para relembrar, é aquilo que habilita, por exemplo, o ladrão. Né? O ladrão que está de má-fé, que não tem justo título, ele poderia fazer a uso capião em 5 anos. Qual é o caso mais comum aqui de uso capião móvel, do ponto de vista jurídico, que é relevante para nós? É o uso capião de automóvel roubado. Né? Ninguém está livre de ser vítima aí de um golpezinho, de um picareta qualquer, né, de um negociante de automóveis, e aí a gente ficar de repente com justo título, inclusive. Né? Eu já orientei 2 trabalhos de TCC nessa área. Né? As pessoas fizeram uma pesquisa jurisprudencial, há precedentes, né? Não são muitos, mas existem precedentes. Então, o que seria a coisa mais útil? Né? Então, qual é a utilidade de um uso capião de bens móveis? De automóvel roubado, nós já temos, no caso, vários precedentes, né? Ou de automóvel até não roubado. Né? Mas o que interessa é que é possível fazer uso capião de automóvel. Por que ele passa a ser mais relevante? Porque o registro no Detran, né? Então há necessidade de criar um título, e é por isso que de repente se apela para a via judicial aí para fazer. Então, outro destaque que eu quero fazer: ao contrário do imóveis, só tem 2 modalidades, só a ordinária e a extraordinária. Não existe uso capião especial de bens móveis, tá certo? Então são só essas 2 modalidades aqui. Para concluir o assunto, o artigo 1262, que diz assim: aplica-se ao uso capião das coisas móveis o disposto nos artigos 1243 e 1244. Eu vou um pouquinho mais além, para não me concentrar só no disposto nesses 2 aqui. Aplica-se ao uso capião das coisas móveis tudo que a gente estudou. Então a doutrina faz muito, exatamente o que eu acabei de dizer. Por que a gente não se demora tanto assim? Por que a gente não estuda muito o uso capião de móveis? Exatamente por causa disso aqui. Porque há um princípio de que todos os princípios, todas as normas, todas as verdades que a gente estuda e que são válidas para o uso capião de imóveis, são válidas também para o uso capião de móveis. Quando eles destacam aqui no 1262 que é só esses 2, parece que os outros não. Não, os outros sim. Eu posso aplicar também para os outros os princípios que são utilizados. Basicamente, os conceitos, certo? A questão do conceito do que seja animus domini, justo título, boa fé, tá certo? Tudo aquilo que a interrupção dos prazos prescricionais, tudo aquilo, a transmissão da posse de uma pessoa para outra, tudo aquilo que foi estudado vale também para o uso capião de bens móveis. Vamos fazer um intervalinho aqui para o vídeo não ficar muito longo.